Depois de séculos de escravidão, as 10 pragas finalmente quebraram a resistência do faraó. O povo de Israel, liderado por Moisés, estava livre. Centenas de milhares de homens, mulheres e crianças marcharam para fora do Egito, deixando para trás a opressão e caminhando em direção à terra prometida. A alegria era imensa, o ar cheirava a liberdade. Mas a liberdade deles seria testada muito em breve. O coração do faraó endureceu mais uma vez. Arrependido, ele convocou seus melhores soldados, seus carros de guerra mais velozes e partiu em uma perseguição implacável. Ele não deixaria seus escravos escaparem tão facilmente. A caçada havia começado. Do alto de uma duna, vigias hebreus avistaram uma nuvem de poeira crescendo no horizonte. O som distante de cascos e rodas logo se tornou um trovão ameaçador. Eram os egípcios. A euforia da liberdade se transformou em pânico avassalador. O medo tomou conta do acampamento. As pessoas correram para Moisés, com os rostos contorcidos de desespero e raiva. Não havia sepulcros no Egito para nos trazeres a morrer neste deserto. Eles gritavam: "Por que nos fizeste subir do Egito? Era melhor servir aos egípcios do que morrer aqui." A fé que os sustentara por tanto tempo agora vacilava diante da morte iminente. A situação era desesperadora. À frente deles, as águas vastas e impenetráveis do Mar Vermelho. Atrás, o exército mais poderoso do mundo, sedento por vingança. Não havia para onde correr, não havia escapatória. Parecia o fim. Cercados pelo mar e pelo inimigo, o povo clamava em agonia. Mas em meio ao caos, a voz de Moisés se ergueu, firme e cheia de autoridade divina. "Não temais, ficai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Suas palavras eram uma promessa de esperança em meio ao desespero total. Enquanto a noite caía, um milagre ainda maior começou a se desenrolar. O anjo de Deus, que ia adiante do acampamento de Israel, moveu-se e foi para trás deles. Uma coluna de nuvem e fogo se interpôs entre os dois exércitos. Para os egípcios, a coluna era escuridão e confusão, impedindo seu avanço. Mas para o povo de Israel, ela era uma luz gloriosa que iluminava a noite, uma barreira divina que os protegia. Por toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Deus havia criado uma fronteira entre o medo e a fé. Então, a voz de Deus ecoou na escuridão falando a Moisés: "Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco." Moisés, com fé inabalável, obedeceu. Ele ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre as águas. Imediatamente, o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite. O som era ensurdecedor. A força do vento era sobrenatural. E diante dos olhos de todos, o impossível aconteceu. As águas do Mar Vermelho começaram a se dividir. O povo assistiu, maravilhado e tremendo. As águas se ergueram como duas muralhas gigantes, uma à direita e outra à esquerda, revelando um caminho de terra seca no meio do mar. Era um corredor para a salvação, aberto pelo poder de Deus. Moisés deu o primeiro passo e o povo o seguiu. Famílias inteiras, com seus filhos, idosos e animais, caminhavam sobre o leito do mar, com as paredes de água brilhando sob a luz da coluna de fogo. O medo deu lugar a um profundo temor e reverência. Eles não estavam apenas escapando, estavam testemunhando o poder absoluto de seu Deus. Vendo seus escravos escapando por um caminho que desafiava a lógica, o faraó, cego pelo orgulho, não hesitou. "Vamos persegui-los", ordenou ele. E todo o exército egípcio, com seus carros e cavaleiros, avançou para dentro do mar, seguindo o mesmo caminho seco. Mas no leito do mar, o poder de Deus agiu novamente. Ele trouxe confusão ao exército egípcio, fazendo com que as rodas dos carros de guerra se soltassem e ficassem atoladas na lama. O avanço rápido se tornou um caos. Percebendo a armadilha divina, os soldados gritaram: "Fujamos de Israel, porque o Senhor peleja por eles." Mas era tarde demais. O Senhor então disse a Moisés: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros." Com um gesto simples, Moisés estendeu novamente sua mão sobre o mar. No instante seguinte, as muralhas de água, que haviam sido suspensas pelo poder divino, desabaram com uma força cataclísmica. As ondas rugiram e se chocaram, engolindo tudo em seu caminho. Os carros, os cavalos, os cavaleiros e todo o poderoso exército do faraó foram submersos pela fúria das águas. A perseguição havia acabado. O mar voltou ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecido. Naquela manhã, nenhum dos perseguidores havia sobrevivido. A justiça de Deus foi completa e definitiva.
Quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, o povo de Israel, seguro na outra margem, viu o mar tranquilo e os corpos de seus inimigos na praia. A ameaça havia sido completamente aniquilada. Um silêncio reverente foi quebrado por um cântico de vitória e adoração. Liderados por Moisés e sua irmã Miriam, o povo cantou: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Era um hino de libertação, um testemunho eterno do poder salvador de Deus. Esta história não é apenas um relato antigo. É uma prova de que Deus é um especialista em abrir caminhos onde parece não haver saída. O mesmo poder que dividiu o Mar Vermelho há milênios ainda está ativo hoje. Ele pode mover os obstáculos impossíveis da sua vida, seja uma doença, uma crise financeira ou um relacionamento quebrado. Quando você se sentir encurralado, com o mar à sua frente e os inimigos atrás, lembre-se, a fé move montanhas e também divide mares. Confie nele. O mar ainda se abre para aqueles que creem e ousam marchar. Se essa mensagem poderosa tocou seu coração e fortaleceu a sua fé, não guarde para você. Deixe o seu like para que mais pessoas vejam este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de fé. E o mais importante, compartilhe esta mensagem de esperança com alguém que precisa saber que Deus pode abrir um caminho. Agora, quero saber de você. Comente aqui embaixo qual milagre de Deus mais te inspira. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe sua jornada.